Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós iremos falar sobre circuitos elétricos. Já tivemos uma primeira parte desse capítulo, que foi a história da eletricidade, né, que nós vimos aí como alguns cientistas famosos conseguiram nos ajudar para que a gente tivesse esse conforto todo ligado à eletricidade nas nossas casas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre circuitos elétricos, como essa eletricidade chega nas nossas casas, né, e a gente consegue utilizá-las. Eletrização e cargas elétricas. Bom, todo corpo é formado por matéria, né? Tudo que está ao nosso redor, inclusive nós, somos formados de matéria. Né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, nós somos matéria. Toda matéria é formada por átomos. Então, nós também somos formados por átomos. Tudo ao nosso redor, parede, telhado, a mesa, o computador, o celular, e nós somos formados por átomos e outras partículas que possuem massa. A molécula, né, é a menor parte dessa matéria, né? Então, nós somos formados por átomos que unidos formam moléculas, que unidos formam nossas células e por aí vai. Aqui, nessa ilustração, nós vemos um copo com água. A gente enxerga a água líquida, né, dentro desse copo, só que a gente não para pensar que essa água é formada por átomos que se unem para formar a molécula da água, que é essa daqui. A molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Eles se grudam, ficam grudadinhos assim, porque eles possuem carga elétrica, né? Isso mesmo, os átomos possuem carga elétrica. E na física e na química também, os átomos com cargas opostas, né? Uma carga positiva e um de carga negativa, eles tendem a se atrair. Então, aqui no caso, os hidrogênios têm carga positiva e o oxigênio tem carga negativa. Cargas opostas se atraem e aí por isso nós temos então formada uma molécula de água. Dentro do copo d'água nós vamos ter milhões e milhões dessas moléculazinhas para a gente ter a água na forma líquida. A gente não enxerga as moléculas, claro, mas se a gente pudesse observar, né, e separar cada uma dessas partes da água, nós íamos observar as moléculas, certo? O átomo, né, é a unidade básica da matéria, né? A menor parte da matéria é o átomo. E o átomo ele é formado de 3 partículas elementares, que a gente chama de prótons. Os prótons vão ter carga positiva. Os nêutrons, que o próprio nome está dizendo, ele é neutro, ele não possui carga. E os elétrons têm carga negativa, né? Então, prótons, nêutrons e elétrons vão formar os átomos. Está aqui um esqueminha de um átomo. Essas bolinhas que estão aqui no centro, né, ela é formada, nesse centro é formado pelos prótons e nêutrons. Né? Então, os prótons e nêutrons se aglutinam aqui no meio do átomo, formando o núcleo do átomo. E os elétrons ficam orbitando aqui, né, em torno desse núcleo. Né? Essa orbitação desses elétrons em torno desse núcleo a gente chama de eletrosfera. Né? Então, os átomos com carga negativa ficam orbitando ao redor do núcleo, que é formado por prótons e nêutrons. Os átomos, todos eles possuem carga. Ou o átomo vai ter carga positiva, ou o átomo vai ter carga negativa. Né? E, como eu já falei para vocês, na química e na física, as cargas opostas se atraem. Então, por isso que os átomos eles se combinam para formar as moléculas, né? É por conta dessa carga elétrica que existe aí nesses átomos. Os prótons, já falei, né, possuem carga positiva e os elétrons possuem carga negativa. Os nêutrons não possuem carga elétrica. Um átomo, ele vai ser sempre eletricamente neutro, porque ele possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, né? Então, ele tem a mesma quantidade de cargas, por isso ele se torna neutro. Mas ele consegue sair dessa neutralidade quando ele ganha ou perde elétrons. E isso vai depender dos átomos que vão se combinar com ele.
né? Então, se um átomo tem mais elétrons e se combina com esse que está neutro, ele vai ganhar elétrons, então ele vai sair da sua neutralidade, né? Mas um átomo ele sempre tende a ficar neutro, porque tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. A eletrostática é a parte da física que estuda os processos de eletrização dessas cargas elétricas e apresenta dois princípios básicos. O primeiro princípio da eletrostática chama-se atração e repulsão das cargas, que diz o seguinte: cargas elétricas de sinais iguais se repelem, cargas elétricas de sinais contrários se atraem. E o segundo princípio da eletrostática é o princípio da conservação das cargas elétricas, que diz que em um sistema isolado eletricamente, a soma de várias cargas existentes será sempre constante, ou seja, não há perda nem ganho de cargas elétricas. Então, o átomo fica o quê? Fica neutro. Tipos de processo de transmissão de elétrons. Como é que um elétron pode ser transferido de um átomo para outro, né? Ou então de um corpo a outro corpo? Ele pode ser transmitido por atrito, por contato ou por indução eletrostática. Aqui nessa primeira imagem aqui desse bebezinho com o cabelo em pé, a gente tem o exemplo, né, de transmissão de elétrons por atrito. A gente arrastou aqui no cabelo seco o balão do neném, né, e depois que a gente afastou o balão um pouquinho, o cabelo do neném ficou todo em pé. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Dois corpos neutros, no caso o balão estava neutro e o cabelinho do bebê estava neutro, de materiais diferentes, né, balão e cabelo, são atraídos, né, porque eu vou atritar aqui o balão e eu vou agitar esses elétrons, e aí quando eu aproximo de novo o balão do cabelo do bebê, esses elétrons vão ser passados, né, do cabelinho para o balão, certo? Por contato, apenas um dos corpos está carregado eletricamente e transfere sua energia para o corpo neutro. Então, aqui, né, eu tinha um corpo neutro, e aí eu aproximei aqui um corpo carregado positivamente, cargas opostas se atraem, então os elétrons passam desse corpo neutro para esse corpo aqui que estava carregado eletricamente, mas eu tenho que encostar, né, o corpo, né, nesse outro aqui. Indução eletrostática. Não há contato físico. Aqui no contato, como o próprio nome está dizendo, tem contato físico. Aqui no balão também não tem contato físico. Eu não estou tocando com o balão no cabelo do bebê. Na indução eletrostática não há contato físico. Os elétrons do corpo neutro são atraídos ou repelidos pela carga do corpo indutor. Então, aqui eu tenho um corpo indutor que está carregado positivamente e aqui eu tenho um corpo neutro. Ó. Mesma quantidade de elétrons e a quantidade de nêutrons. É só contar aqui quantos maisinhos e quantos menusinhos tem. Menusinhos são carga negativa, então é elétron, e o maisinho é carga positiva, então são os prótons. Quando eu aproximo um indutor positivamente carregado, o que vai acontecer com as cargas aqui? As cargas positivas vão ser afastadas, vão para o outro lado do corpo induzido, e as cargas negativas serão atraídas. Então, eu vou ter aqui uma separação dessas cargas, né? Então, isso é indução eletrostática, certo? Corrente elétrica, tensão e resistência. A parte da física, né, que estuda tudo isso é chamada de eletrodinâmica, área da física que investiga as cargas elétricas em movimento efetivo e organizado. Seus objetivos de estudo são as correntes elétricas e os componentes de circuitos elétricos. É graças à eletrodinâmica que a gente tem aí a energia elétrica chegando nas nossas casas, né? Que foi a partir dela que se descobriu um modo de organizar esses elétrons em uma única direção e ele correr pelos fios elétricos para chegar nas nossas tomadas, né? Então a gente tem que agradecer a eletrodinâmica aí, esse conforto que a gente tem. Termos importantes para a gente aprender aqui. O
que é corrente elétrica? Corrente elétrica simbolizada aqui pelo Izinho. A corrente elétrica, ela mede a quantidade de elétrons que passa por um material condutor em certo período de tempo, tá? Então, eu vou ter lá os elétrons que vão estar passando por um determinado material condutor, que pode ser um fio elétrico, gerando uma corrente de elétrons, né? Isso é corrente elétrica. Condutores são materiais que permitem a movimentação dos elétrons, como os metais. Por isso que os fios de eletricidade é formado por fios de cobre no seu interior. É um metal que consegue conduzir esses elétrons de forma ordenada. Outro exemplo de condutor é a água. A água é um excelente condutor elétrico. Por isso que quando está caindo raio, né? Em tempestades, a gente precisa sair de dentro da piscina, né? Para justamente evitar aí tomar um choque e vir a morrer, né? Isolantes são materiais que dificultam a movimentação dos elétrons, né? Como os plásticos e as borrachas. Por isso, quem leva um choque elétrico, se você for socorrer, você tem que estar com um calçado de borracha, né, que essa borracha ela vai isolar o teu corpo, né, e vai te proteger para você não levar um choque, né? No caso, se a gente estiver descalço, a corrente elétrica de um corpo vai passar para o nosso corpo, porque a gente tem água, né, no interior das nossas células, e porque esses elétrons querem chegar até o solo. Então, nós fazemos a função de um fio terra. Né? O fio terra, o aterramento, é um fio que vai conduzir o excesso de elétrons para o solo para não deixar dar curto-circuito, tá? nas nossas tomadas. Diferença de potencial elétrico, que é representado pela letra U. É a tensão elétrica que organiza o movimento dos elétrons em um sentido definido, né? Porque os elétrons eles ficam todos desorganizados, mas para ele chegar até na tomada e conseguir ligar a minha TV, por exemplo, ele precisa estar se movimentando em um único sentido, né? E isso a gente chama de diferença de potencial elétrico. Assim é gerada uma corrente elétrica contínua, né? A partir dessa diferença de potencial elétrico, que é proporcional à quantidade de elétrons que fluem pelo condutor. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons medido por uma unidade denominada ampere, né, que é representado pela letra A. Aqui na imagem nós vemos um amperímetro, que mede justamente se está tendo passagem, né, de corrente elétrica por um determinado circuito elétrico. Tensão elétrica. O que é a tensão elétrica? É uma ação externa que empurra as cargas elétricas e a corrente elétrica se movimenta através de um fio, né? Porque os elétrons precisam de um sentido, de um estímulo para correr que nem um rio, né? Pelo fio elétrico. E essa tensão elétrica que vai fazer isso, vai dar um empurrãozinho para os elétrons se movimentarem num único sentido aí dentro do fio elétrico. Quanto maior a tensão elétrica, maior a quantidade de elétrons que se move. Por isso a gente tem aquela tensão 110, tensão 220. Já ouviram falar nisso? Lá no Nordeste, se você for ligar um aparelho que você leva daqui de Manaus, que é 110, vai queimar lá, porque lá a tensão é 220. Então lá eu tenho uma maior quantidade de elétrons se movendo ali no interior dos fios elétricos das tomadas. Aqui em Manaus, a tensão é 110. A tensão elétrica é medida em volts, que é representado pela letra V. Resistência elétrica. O que é a resistência elétrica, que é representado pela letra R? É a capacidade de um corpo de se opor à passagem de corrente elétrica e sua capacidade depende da resistência de cada material. Então, todo circuito elétrico vai ter uma determinada resistência, ele não vai, o corpo não vai facilitar a passagem de todos os elétrons, tá? Isso precisa ocorrer para evitar justamente curtos-circuitos.
Chegamos então nos ditos circuitos elétricos. O que são eles? É qualquer conexão de elementos elétricos feita por meio de fios condutores, formando um caminho fechado para a circulação de corrente elétrica. As tomadas das nossas casas são circuitos elétricos, as placas que estão dentro das TVs, dos computadores, dos celulares, são circuitos elétricos, Só que no caso dos celulares e dos notebooks, por exemplo, existe uma bateria que vai funcionar durante um certo tempo. Quando ela acaba, eu preciso ligar esse aparelho na tomada para recarregar essa bateria, para esse circuito continuar funcionando. O circuito elétrico mais simples é o gerador elétrico, que é uma bateria ligada a um fio metálico. Isso a gente pode fazer em casa. Como? Eu vou pegar uma pilha e conectar ela a fios elétricos, E aí, quando eu ligo, nos dois polos da pilha, polo positivo e polo negativo, esses elétrons que estão aqui, eles começam a circular, nesse fio, do polo positivo para o polo negativo. Se eu coloco no meio desses fios uma lâmpada, os elétrons que passam aqui para a lâmpada vão fazer essa lâmpada acender. E aí, mas ele continua o seu fluxo, de volta para a pilha. Enquanto a pilha tiver carga, esse circuito vai continuar acendendo essa lâmpada. Então, é o circuito elétrico mais simples, é o dessa lâmpada, é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que acende, consegue acender uma lâmpada. Legal, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, sobre circuitos elétricos. Espero que vocês tenham gostado da aula, de ter aprendido um pouco mais sobre eletricidade. E nós vamos fazer um trabalhinho sobre isso, hein? Fiquem ligados lá no Classroom. Tchau, tchau!